Fala pessoal, beleza? Trazendo hoje aqui para vocês a correção do PAS 3 2024. Bora lá? E a gente tem um aluno do Centro de Ensino Médio 3, que eu creio que vai estar aqui nesse vídeo fazendo a correção do PAS 3 2024. E aí, segue as dicas do professor Ulisses para o PAS 3 2024 na língua inglesa. No primeiro texto, a gente tem essa imagem aqui que é o autorretrato na divisa entre México e Estados Unidos, da Frida Kahlo. E eu trago uma outra imagem feita aqui pelo ChatGPT que retrata aqui os Estados Unidos de um lado, México do outro, e Frida Kahlo em cima de um bloco de concreto, o nome dela escrito, Carmen Rivera, segurando a bandeira do México. Vou fazer o texto aqui da prova do PAS para vocês. Vem falando o seguinte: Biculturalism and integration of the competencies. The integration of the competencies and sensitivities associated with two cultures within an individual is a strenuous condition for women, given that it hinders their ability to navigate two countries without having to feel rejected for not belonging solely to one country and its culture. Tá vendo que esse texto bem completo em questão de vocabulário? Tem algumas palavrinhas aqui que eu considero difícil pro aluno que nunca teve contato assim tão forte num centro de línguas, principalmente língua inglesa. Por exemplo, establish, vamos ver aqui, within, strenuous, their, belonging, solely, esse LY aqui ao final, que é o mente, né? Que é o fica unicamente. It becomes, deixa eu ver aqui, ó, tá especially, tá vendo o LY no final? Esse aqui é o superlativo, tá? Tá dando uma característica de intensidade, especialmente. Establish, já falamos, both, torn. Então eu recomendo aos alunos que façam a identificação primeiro das palavras. Você que está estudando aí já para o PAS 3 na sua casa, vai fazer o simulado em casa mesmo, pega cada palavrinha dessa, anota no caderno, cria uma espécie de vocabulário das palavras com as devidas traduções, tá bom? As palavras que vocês não entendem, para ficar mais fácil de compreender um texto. Façam a leitura do texto todo. E agora, para facilitar a vida de vocês e também a nossa correção, eu trago como se fosse uma música, aquelas no site de músicas, né, que tem as letras, uma linha em inglês e a linha em português. Então, vamos dar uma olhada e ler apenas as partes em português, ok? Biculturalismo, uma integração das competências e sensibilidades associadas a duas culturas dentro de um indivíduo. Tá vendo? Ó? A relação within, dentro, tá? A gente sabe que o with é com, in é dentro, só que, ó, a junção dessas duas, a tradução trouxe essa, tá? Is strenuous, ó, condition, uma condição difícil, ó, tá bom? Faz a correlação das palavras. Para as mulheres, visto que dificulta sua capacidade de transitar entre dois países sem se sentirem rejeitadas por não pertencer exclusivamente a um país e sua cultura. Torna-se especialmente difícil para as mulheres estabelecerem uma identidade que incorpore ambas as culturas, quando elas se sentem divididas entre escolher uma ou outra, ou quando se sentem alienadas por uma cultura ou participarem das atividades de outra. A pintora mexicana Frida Kahlo explorou esse tema em sua arte, retratando vividamente as consequências de ser uma mulher bicultural e casada no início do século XX,
O autorretrato da fronteira entre o México e os Estados Unidos é uma pintura de Kahlo de 1932 que engloba perfeitamente os sentimentos e escolhas que as mulheres biculturais sentem-se obrigadas a fazer ao viverem com duas culturas diferentes. Esse autorretrato é aquela imagem que a gente analisou, viu anteriormente, tá? Tá em preto e branco na sua prova. The painting shows Kahlo standing between the United States of America and Mexico. A pintura mostra Kahlo de pé entre os Estados Unidos da América e o México. She longs to be. Tá vendo esses she longs? Não significa longo. Ela anseia. Olha a correlação aqui, ó, de tradução. Está em sua terra natal, o México, que é retratado por suas roupas. Ó, portrayed. Palavrinha importante vocês anotarem no caderno de vocês. Retratado por suas roupas tradicionais e a bandeira mexicana em sua mão, mas está restrita por sua vida nos Estados Unidos. However, ó, outra palavrinha complicadinha. Isso aqui é um entretanto, tá? Ou no entanto. Isso aqui é uma oposição. A gente utiliza uma partícula de oposição, ao mas, entretanto, todavia, que ficou no entanto, né, a tradução. Por mais que Kahlo possa se identificar com suas raízes mexicanas, essas raízes não são suficientes para fazê-la sentir que pertence a uma única cultura. É importante lembrar que ela está de pé entre os dois países, não é apenas um. Na caixa de cimento sobre a qual Kahlo está em pé, desse Carmen Rivera, o nome que lhe foi dado pela imprensa americana, que ele descreveu como uma pequena esposa que às vezes se aventurava na pintura, sendo Rivera seu marido, Diego Rivera. Aí, ó, pequena esposa, tá vendo como petite wife. Creio que isso aqui deve ter origem até no francês, né? Petit. Sometimes dabbled in paint. Se aventurava, beleza? Dabbled. Aventurava-se na pintura. The American media still tied Kahlo to her American culture. Tied, ó, tied é nó. Só que aqui, ó, fica com ligação. A mídia americana ainda ligava Kahlo à sua cultura americana efetivamente, impedindo-a de ser monocultural. This problematic matter is further solidified by the wires emergent. Wires, que ó, fios. Vamos ver aqui outra palavra. Further. Ainda mais. Ó, further is further. É ainda mais. Anota essas traduções no seu caderno. Vou ver outra palavra aqui. Wire, fio, né? Já comentamos. Across, que significa atravessar, né? Opa, perdi aqui. Pronto. Então vamos lá. Essa questão problemática é ainda solidificada pelos fios que emergem da caixa de cimento. Um está conectado a um fio dos Estados Unidos que atravessa a fronteira. Ó, borderline, a linha de fronteira, né? Border, é a fronteira. Line, a linha de fronteira. E se conecta com as raízes de um lírio branco, a white lily, in Mexico. She isn't simply a Mexican native or an American resident. She's both. Ela não é simplesmente uma nativa mexicana ou uma residente americana, ela é ambas. Tá? Esmeralda Esquivel Martinez, self-portrait on the borderline between Mexico and the United States for the Kahlo's artistic commentary on biculturalism. Então, aí a fonte, né? Passar para o próximo. Veio assim, conforme vocês podem ver, que a prova do PAIS, baseado no texto anterior, julgue os seguintes itens. Vamos de um por um. Quer dizer, pausa esse vídeo, tenta fazer sozinho agora. E aí eu vou fazer o comentário de um por um. Espero que você já tenha feito, já tenha pausado o vídeo. Vamos lá, resolver as questões. O texto aí, ó, afirma que o biculturalismo é uma condição difícil para as mulheres, mas não afirma que é uma condição que afeta exclusivamente as mulheres, tá? O foco do texto está na experiência das mulheres, mas não exclui a possibilidade de homens também passarem por isso. A palavra exclusively torna a afirmação
incorreta, então não é exclusivamente. 2. Frida Kahlo pintou-se entre o México e os Estados Unidos para expressar o sentimento de estar dividido entre duas culturas. Embora o texto mencione o nome Carmen Vera e a associação com seu marido Diego Rivera, ele não era americano, mas sim mexicano, tá? O sentimento expresso na pintura está relacionado à experiência do biculturalismo e não ao fato de ser casado com um homem americano. Logo, a afirmativa está incorreta, errado, tá? Vamos para 3. Sim, está correta. O verbo partaken, ou taken part, né, significa participar ou tomar parte. Assim, substituído por participating ou taking part, manteria o sentido correto da frase, a alternativa adequada do vocabulário. 4. Becomes especially difficult. Second sentence of the first paragraph, the word it is replacing biculturalism. Perfeito. O pronome it está assim substituindo a palavra biculturalism, que aparece na sentença anterior. O texto está falando sobre como o biculturalismo se torna especialmente difícil para as mulheres. Pronome coesivo correto. 5. It is correct to infer from the third paragraph that the American press did not take Frida Kahlo's work very seriously. Sim, é correto inferir isso. O texto menciona que a imprensa americana se referia a Frida como Rivera's petite wife who sometimes dabbled in paint. A pequena esposa de Rivera, que às vezes se aventurava na pintura. Isso mostra um tom desdenhoso, né, pouco sério em relação à sua obra, minimizando sua identidade como artista. Assim, a inferência está correta. Resumo do gabarito, e aí padrão CESP, né, vocês podem perceber que geralmente vem 2 erradas, 3 certas, ou 2 certas e 3 erradas. Antes de chegar ao próximo texto, que ele fala sobre migrações, eu estou dando um exemplo aqui, uma imagem da migração de Trípoli, das pessoas de Trípoli para a Itália, para Roma, e as pateras, que é citada, essa palavra é citada no texto seguinte. Pateras são esses barquinhos, tá? Que são, geralmente são abandonados nas costas dos países que sofrem de imigrações. E aí tem quem tiver interesse, pode estar clicando nesse link aí, que eu vou deixar na bio, tá bom? Vou deixar na bio desse vídeo sobre esse madridnofrills.com, tá? Pateras, a vergonha da Europa. Vamos ao texto. In the first 10 months of 2023, more than 43,000 migrants and refugees landed on Spanish coast. Most of them reached the Canary Islands in small boats known as pateras. Tá vendo aí, ó? Pateras. Então, nos primeiros 10 meses de 2023, mais de 43 mil migrantes e refugiados chegaram às costas espanholas. A maioria deles chegou às Ilhas Canárias em pequenos barcos conhecidos como pateras. Esse número supera em muito as chegadas ao Reino Unido, cujas costas, e aí shores, ó, shores, palavrinha importante para você estar anotando seu vocabulário. Tem até um trava-língua, she sells seashells on the seashore. Shore é costa, tá? Referente à costa marítima. Então, não é a costa das suas costas, que aí é back, tá bom? Cujas costas receberam cerca de 27 mil pessoas no mesmo período. The disparity is even more striking considering Spain has a population of 48 million in contrast with the 68 million in the UK. A disparidade é ainda mais impressionante considerando que a Espanha tem uma população de 48 milhões em contraste com os 68 milhões do Reino Unido. People arriving by small boats are a minority in the immigration flow and are not necessarily the ones who stay in Spain. As pessoas que chegam em pequenos barcos são uma minoria no fluxo migratório e não são necessariamente aquelas que permanecem na Espanha. About 15% of the Spanish population is foreign-born. The population is actually growing due to waves of new immigrants, mostly from Colombia, Morocco, and Venezuela. Cerca de 15% da população espanhola é composta por estrangeiros. A população, na verdade, está crescendo devido a ondas de novos imigrantes, principalmente da Colômbia, Marrocos e Venezuela. No entanto, palavrinha também que deve ir lá para o seu caderno. No entanto,
a Espanha não presenciou o mesmo nível de indignação e retórica alarmista anti-imigração que vemos no Reino Unido. Guarda essa informação, vai ser importante para a gente responder uma questão, tá? Where politicians across the political spectrum and even journalists embrace the slogan "Stop the Boats" as a casual way to speak about desperate people trying to escape hardship. Onde políticos de todo o espectro político e até jornalistas adotam o slogan "Parem os barcos" como uma forma casual de falar sobre pessoas desesperadas tentando escapar das dificuldades. Vamos lá. Ainda tem mais texto. Ao contrário do Reino Unido, na Espanha, os números de imigração líquida geralmente não são relatados como algo negativo, mas como uma fonte bem-vinda de crescimento em um país com uma população envelhecida. However, no entanto, de modo geral, a Espanha mantém uma visão positiva da migração. A maioria dos espanhóis tem uma atitude positiva em relação aos imigrantes, interagem socialmente com os imigrantes e acreditam que a integração tem sido bem sucedida no nível local. Isso pode ter algo a ver com a história da migração espanhola para países mais ricos da Europa. Os políticos não se apegaram a essa questão como ocorreu em outros países europeus. E aí é um texto da Maria Ramírez. In Spain we don't share Britain's migration panic. Stop the boats has few fans here. The Guardian. Então veio nesse jornal aí, The Guardian, esse artigo, certo? Foi a fonte utilizada pelo Sebrasp em 2024. E aí vem essas 4 questões a respeito do texto, 6, 7, 8, falando, ó, the first paragraph, by mentioning numbers related to immigrants and refugees, the author shows a disparity between Spain and UK. E aí responde certo ou errado. Pausa esse vídeo, tá? Responde aí as 9 questões e vou estar lendo com vocês as próximas. Vamos lá. It is correct to conclude from the text that the author has a negative view of people who embrace the slogan "Stop the Boats" and the anti-immigration attitude. 8. The slogan "Stop the Boat" is part of the anti-immigration rhetoric the author mentions in the beginning of the 3rd paragraph. 9. The different behavior towards immigration in the UK and in Spain is due to the fact that migrants arriving on boats are a minority in Spain. Towards, em direção a, tá? Já salva esse vocabulário aí no caderno de vocês. 6. Vamos comentar questão. Essa questão aí, ela veio o gabarito como certo, tá correto. No primeiro parágrafo, o autor menciona que mais de 43 mil migrantes chegaram à Espanha, enquanto cerca de 27 mil chegaram ao Reino Unido no mesmo período. Ele destaca que a disparidade é ainda mais notável ao considerar as populações dos dois países. Portanto, a intenção ao apresentar os números é justamente mostrar essa diferença. Para 7, é correto concluir do texto que o autor tem uma visão negativa das pessoas que abraçam o slogan "Stop the Boats" e a atitude da anti-imigração. Correto. O autor descreve o uso do slogan "Stop the Boats" como uma forma casual de falar sobre pessoas desesperadas tentando escapar das dificuldades, ao usar termos como alarmist anti-immigration rhetoric, a retórica alarmista anti-imigração. O autor sugere uma visão crítica e negativa dessa atitude, especialmente quando compara com a postura mais acolhedora da Espanha. 8. O slogan "Stop the Boats" é parte da retórica anti-imigração que o autor menciona no começo do 3º parágrafo. Fez remissão ao parágrafo, fez indicação de parágrafo, vai lá no texto, analisa se está realmente dizendo isso no texto, tá? E aí veio o gabarito como certo, né? Correto, porque no início do 3º parágrafo realmente o autor afirma que a Espanha não testemunhou o mesmo nível de indignação e retórica alarmista anti-imigração que vemos no Reino Unido, onde o slogan "Stop the Boats" é usado. Assim, o slogan faz parte dessa retórica anti-imigração mencionada no texto. 9. Veio como errada, falando que o comportamento diferente no sentido da imigração do Reino Unido e Espanha é pelo fato de que imigrantes estão chegando de barcos, são uma minoria na Espanha. Errado. Embora o texto afirme que os
que os que chegam de barcos são a minoria na Espanha, essa não é apresentada como uma causa principal da diferença de comportamento. O texto sugere aí que fatores como a história migratória da Espanha, a visão positiva sobre imigração, a falta de politização excessiva do tema são elementos mais relevantes, logo a afirmativa é incorreta ao indicar essa causa de maneira isolada. Certo? Resumo do gabarito, certo, 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 errado. A décima é tipo C, é uma múltipla escolha. Eu trago aqui para vocês uma imagem feita por inteligência artificial da mulher perguntando ao guru, né, problemas da política migratória. E aí o guru começa assim. Vem primeiro a moça perguntando: How do I stop the boats? Como eu paro os barcos? Então provavelmente ela é uma pessoa que não quer receber os imigrantes do seu país. Então, world peace would be a good start. Então, a paz mundial seria um bom começo. A resposta do guru. Then you could fix world poverty. Então você poderia consertar a pobreza mundial. And climate change is going to be a bit of a problem down the track as well. E a mudança climática seria também um pequeno problema na sua volta do seu caminho, de igual forma. E aí ela fala canhoneiros e processamento da costa, processamento fora da costa. Então seja isso. Muito obrigado, guru. Ela tenta, tipo assim, tirar o foco dos conselhos dados pelo guru e tenta ir de uma forma mais fácil resolver o problema dela. E aí, gunboats, canhoneiros, offshore pode ser traduzido aí no termo de paraíso fiscal, se for no sentido de mercado. Offshore também pode ser em relação a petróleo e gás, é um local, aquelas plataformas onde se tem plataformas que retiram gás, petróleo, que estão além mar. E também pode ser fora da costa, né? Offshore. Eu entendo que ela quis dizer aqui que o processamento fora da costa, manter essas pessoas distantes, né? E aí colocar barcos canhoneiros para atacar esses barcos de imigrantes, que seria a solução. E ela fala: muito obrigado, guru. Então aí o guru ao final responde: I need to find a way to stop people coming up here. Eu preciso encontrar um jeito, um caminho de parar as pessoas de subirem aqui. Ele quer ficar em paz, né, pelo jeito, lá sozinho, ele está meditando no topo da montanha, e aí chega alguém para perturbá-lo. Certo? Baseado no cartoon, é correto concluir que o guru looks overwhelmed. Overwhelmed é uma palavra que significa, uma expressão que significa sobrecarregado, uma pessoa que está muito atarefada, tá? Então, looks overwhelmed and needs to get some rest. Eu acho que ele não seja essa questão. Vamos lá. Ele não parece estar sobrecarregado. Ele só está ali meditando. B. Agrees with the woman's solution and dismisses her. Ele concorda com a posição, a solução da mulher? E aí depois dá tchau para ela? Não, ele fica chateado. Olha o último cartoon. Repara bem a face dele. Ele se mostra chateado aqui. Então, ele não concorda com ela. Tá? Vamos para D. Gives the woman three options, from which she has to choose one. Então, dá à mulher 3 opções que ela tem que escolher uma dessas. Então, eu acredito que não seja isso aí. Tá? Ele não falou: você escolhe essa ou essa. Não. Ele só sugeriu, ele trouxe sugestões em sequência. Ele não falou para ela escolher como gênio da lâmpada 1, 2, 3 dos pedidos. Tá? E a C. Know some of the reasons why so many people migrate. Sabe algumas das razões porque muitas pessoas migram. Então, o gabarito, ao meu entendimento, é essa. Tá? Vamos ver aqui qual foi o gabarito que se trouxe. Tem a análise da charge. Depois a gente volta para a análise. Aqui, ó.
Realmente, alternativa correta. Knows some of the reason why so many people migrate. O guru sabe algumas das razões pelas quais muitas pessoas migram: guerra, pobreza, mudança climática. Ele tenta mostrar para a mulher que esses são fatores que impulsionam os fluxos migratórios, tá? Mas a mulher prefere soluções simplistas e imediatas. Isso parece besta, galera, mas numa análise de um quadrinho desse, a gente traz um repertório cultural que pode te ajudar, inclusive, numa redação, numa dissertação. Beleza? Vamos voltar aqui à análise da charge. A mulher pergunta: How do I stop the boats, Guru? O Guru responde que World Peace would be a good start. Depois menciona Fixed World Poverty e ainda assim cita Climate Change como outro problema que influencia. Climate Change, mudança climática, tá? A mulher, ignorando a complexidade, responde: Gunboats and offshore processing it is. Thanks, Guru. O Guru tenta apontar causas estruturais profundas que motivam a migração, como guerra, pobreza, mudança climática. A mulher, no entanto, simplifica e opta por uma medida superficial, né? Ela quer saber da militarização de canhoneiros, barcos canhoneiros, para atacar quem está chegando ali no país dela. E aí a gente fecha a nossa prova do PAIS 3, beleza? O aluno ele tem que ter um perfil voltado para a interpretação textual, foco na análise de ideias da prova, inferência, tem que fazer inferências também, tem que ter um vocabulário. É importante que você faça outras provas e aí crie um caderninho com um vocabulário cobrado nas provas anteriores do PAIS, e isso serve como uma estratégia também, né, que você faça uma leitura global e detalhada. Eu vou passar esses slides para o texto, para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu chegar em parte que eu acho importante para falar com vocês aqui. Vocabulário-chave, é importante vocês fazerem o vocabulário-chave, como eu disse, no caderno de vocês. E aí, o que vocês devem estudar para o PAIS 3? A matéria de língua inglesa. É importante vocês terem essa estratégia de leitura. Recomendo ter contato sempre com a língua inglesa através de podcast, de consumir conteúdo aí em plataformas de streaming, vendo séries, filmes, consumindo vídeos também através do YouTube ou nas suas redes sociais, seguir, né, influenciadores que falam a língua inglesa, e você ter um contato maior com a língua inglesa, gerando aí um vocabulário essencial para responder as provas anteriores. E, obviamente, né, para você ter esse vocabulário, você vai ter que ter seu caderninho, criar ele com análise de texto, dos textos antigos do PAIS, seja do PAIS, Enem ou qualquer vestibular que você está treinando aí, como um vestibular tradicional do IMB ou de outro estado. E aí, recomendo também ter uma noção de estruturas gramaticais, fazer interpretação de textos e imagens, e essas estruturas gramaticais, aos meus alunos, eles podem ter acesso através do material que é disponibilizado no Drive. Tem um caderno lá só sobre tempos verbais e estruturas gramaticais. E essas são lições valiosas da minha jornada como professor de inglês que eu deixo a vocês. E, por fim, deixo o seguinte conselho: faça o máximo de simulados possíveis. Faça os últimos 10 anos de PAIS 1, 2 e 3, para entender como é o modelo de prova, entender o examinador do CESP, SEBRASP, e ter sucesso com sua futura aprovação. Grande abraço, pessoal. Isso aí, valeu. Aqui a gente encerra o vídeo.